E aí galera, como vão vocês? Está começando mais um podcast e o último podcast desse trimestre, né? Trazendo a lição número 13 como nossa base, a luz do mundo. Hoje eu, Ivan Nascimento, estou com o Lucas Adriano. E aí pessoal? Eduardo Oliveira. Oi gente, tudo bom? Guilherme Lage. E aí pessoal? E Luísa Oliveira. Oi gente, tudo bem? Hoje iremos falar da nossa lição 13, luz do mundo. A lição dessa semana, ela tem como principal o capítulo de Efésios 2, versículos 19 a 22, que fala o seguinte: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com outros, para serem moradas de Deus no Espírito. E assim a lição da semana vai trazendo algo, vai fechar nosso livrinho da lição, né? E trazendo para nós algumas mensagens de chamado, fazendo chamado para nós, para que nós sejamos os melhores que nós pudermos ser, e também, de certa forma, aconselhando como nós deveremos ser, como quem deveremos parecer. Então, gente, a lição dessa semana, na verdade, é um convite, né, para que nós entreguemos nossa vida por uma causa. E aí a pergunta primeira que eu quero fazer a vocês é: você já foi convidado a defender alguma causa? Tipo, uma causa estudantil, uma causa política, tipo assim, levantar alguma bandeira para defender uma instituição de combate aos animais, racismo, alguma dessas causas vocês já foram convidados ou já defenderam? Um movimento social que você já Sim. Nunca fui convidada para defender alguma causa, mas se fosse, colocaria os princípios de Jesus em primeiro lugar. Pensaria o que Jesus faria e tentaria ter a decisão mais sábia possível. No meu caso foi para defender o meu colégio, né? Que devido a questões políticas recebeu um corte no orçamento, um colégio público, né? Aí isso prejudicou nós alunos, né? Aí nós, como alunos, resolvemos tornar público esse caso, porque muitas pessoas não sabem que isso está acontecendo, né? Não sabem que esse corte está acontecendo na sociedade. E aí nós, como alunos, nós fomos na rua manifestar, fazendo duas coisas. Primeiro, criticando esse corte, e segundo, apresentando esse caso ao público, porque o público também deve saber o que está acontecendo ali. E nesse caso, teve um protesto na rua e eu não pude ir, infelizmente, porém todo o meu colégio estava lá e participando. Eu queria falar, mas eu não pude. Então, assim, já falou dessa experiência, e aí essa experiência a gente vê que foi uma experiência passageira, foi pontual ali, né? E esse motivo pelo qual você estava defendendo existe até hoje? Existe, infelizmente. Mas espero em Deus que daqui a um tempo deixe de existir, né? Porque problemas devem ser solucionados. A única vez que eu me lembro defendendo algum desses negócios tipo campanha foi de uma vez lá no começo das aulas, desse ano ainda, que na escola tava faltando cadeira e a gente tava com poucos escolares, né? Que o prefeito tinha tirado muitos escolares. Aí, com isso, os professores estavam dando ideia, né, para os alunos de protestar e tal. Aí convidaram, né, pra gente fazer tipo um protesto. Aí eu fui. Só que quando chegou lá, acabou que não deu em nada. Ninguém protestou, ninguém fez nada. Quando o escolar chegou, um monte de aluno foi para dentro do escolar e se picou para casa. E não teve protesto nenhum. Então, assim, por que eu tô falando isso? Hoje tem muita gente que defende uma causa por aí, né? Gasta tempo, investe, se dedica, às vezes nem é por um motivo justo e às vezes essa causa nem existe mais. E aqui a gente traz para justamente a causa que a lição vem trazendo, que é a causa de Cristo. Ou você faz parte da causa de Cristo, que é uma causa que vai durar a eternidade, né, que você precisa defender, ou você fica procurando causas por aí. Então, assim, os discípulos, eles defenderam Cristo incansavelmente, e mesmo eles descansando, né, morrendo, o trabalho deles, o sacrifício que eles
colocaram tá aí para a gente ver como um dos tesouros mais preciosos da igreja. Esses mensageiros, eles saíram para pregar o evangelho, e a cada pregação Deus ia revelando sua glória como ninguém jamais tinha visto. E esse tempo agora é o que a gente tem que tomar a decisão de nos dedicar completamente a Deus e ao serviço deles. Então, onde esses discípulos, esses apóstolos iam, eles falavam de Jesus dia e noite. Quando eles conversavam, eles estavam falando sobre Jesus. Então, através desses ensinos de Jesus, os apóstolos se prepararam para a grande obra que lhe foi confiada, que é defender a bandeira do cristianismo, proclamar Jesus, e essas palavras moveram corações. E aí, agora a gente vai começar a entrar nos assuntos aqui da lição, né? A Bíblia fala que, à medida que se aproximavam dele, de Jesus, né, a pedra viva que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Essa grande obra foi comparada a uma obra de construção, e os apóstolos trabalharam na pedreira do mundo judeu, trazendo pedras para lançar sobre o fundamento, ou seja, trazendo pessoas. E agora eu queria perguntar para um de vocês aí, se vocês sabem o que é uma pedra angular. Bom, aqui na lição de segunda-feira está falando que pedra angular ela é uma pedra fundamentalmente utilizada nas antigas construções, que ela tem a característica por ser a primeira pedra assentada na esquina do edifício, da construção. Exatamente, e é a partir dela que todas as outras pedras são assentadas, ou seja, na igreja a pedra angular é Jesus. E as outras pedras, né, somos nós que vamos trazendo pessoas para construir os edifícios. Quem começou a fazer isso aí foram os apóstolos, né? A gente viu muita gente fazendo isso aí. Esse negócio de pedra angular, acho interessante trazendo para o meio de construção. Já tive algumas experiências com construção civil, né? Meu pai trabalha de pedreiro, ele constrói casas, né? E de vez em quando eu ia lá com ele, né? Pra ver como é que eram as coisas. Esse negócio de pedra angular, assim, eu percebo que existe até hoje em dia. Só que, tipo assim, não fala mais pedra angular. Mas o que acontece realmente... Pedra fundamental hoje. Tem ali realmente um ponto que a gente inicia, e a partir desse ponto que se inicia, todos os outros vai surgindo as novas coisas, né? E quando a gente tem uma experiência mais próxima, quando no caso eu fui presenciar isso, fica mais claro para mim, que já vi isso acontecendo na minha frente, o que essa mensagem quer dizer, sabe? Que literalmente nós somos como se fossem chamados para trazer a próxima pedra para Cristo, sabe? A pedra angular seria Cristo e nós seríamos as pedras que foram atraídas por Cristo ou por alguém. Exatamente. Isso aí. Ou seja, nós somos parte de um todo. Outro bom exemplo disso aí é que seria um relógio, como se cada um fosse uma engrenagem e Jesus fosse a engrenagem central, a que ajuda a mover os conteúdos. Pronto. Então, a lição vem trazendo o quê? Que todos nós podemos ser pedras úteis na edificação da igreja. Só precisamos permitir que o construtor mestre, que é Jesus, nos coloque no lugar certo. E falando em igreja, eu quero saber, a gente vê muitas definições de igreja, eu quero saber o que significa igreja para vocês. Eu achava, bem no começo, né? Eu achava que igreja era só templo, né? Mas hoje em dia que eu acho, né, que... Eu acho não, tenho certeza, porque a própria Bíblia descreve, né, que, né, a igreja somos nós, né? O povo de Deus, o povo que tem fé, né, em Jesus Cristo. Bom, pra mim, deixa eu ver. A igreja, ela é descrita como o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça. Um corpo, ele se movimenta, ele age. Tomando por essa analogia, eu diria que a igreja seria, como eu posso dizer, as pessoas, o povo que age por ele, no caso, Em minha que age experiência, pela causa dele.
Em minha experiência de vida, assim, eu levaria como isso também. Mas, tipo assim, pessoas unidas com o mesmo propósito seria salvar outras pessoas. Tipo, como se fosse... Nós somos guiados por Cristo. Aí nós sabemos de Cristo e que Ele é Deus e que Ele é o centro do universo, que Ele salva. E sabendo disso, a gente chama outras pessoas para conhecer. E para mim é aí que inicia a igreja. Quando um grupo de pessoas identifica em Deus a verdade e a partir dali querem demonstrar a verdade para outras pessoas. Completa certinho o que o Lucas falou. Que agem e lutam pela causa de... Igreja, para mim, é uma comunidade que acredita em Jesus e faz de tudo para obedecer a Ele, deposita seus planos e se entrega ao Salvador. A igreja faz o que está escrito na Bíblia e faz a vontade de Deus por meio disso. Vou ler de novo o texto-chave que Ivan leu aí, que está lá em Efésios 2, 19 a 22. Fala assim na minha Bíblia: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Com base nisso, eu queria perguntar para vocês qual é a função de cada um de nós, qual é a função que nós desempenhamos nesse processo de ser edificados juntos para nos tornarmos moradas de Deus por seu Espírito. Eu acho que a nossa função nesse caso é a gente dar bons exemplos, né, para o povo de Deus também. A gente ser companheiros, né, entre si, ajudar principalmente entre nós, porque nós somos a família de Deus, sabe? Se nós não ajudamos nem a nós mesmos, quanto mais a quem é de fora, sabe? Então, acho muito importante a gente dar bons exemplos, ser companheiro, sabe, nos momentos difíceis e tá sempre ali, sabe? Um se prostrando a ajudar o outro para que a gente possa seguir na mesma caminhada. Em minha opinião, minha humilde opinião, seria como mais ou menos assim, ó. Meu papel nessa morada da igreja, no caso que a gente está falando, seria o seguinte: trazer para a igreja mais pedras, e pedras úteis, pedras importantes, pedras que façam a diferença naquela construção. E as pedras significam pessoas, né, no caso. Isso. E lembrando que cada um tem a sua forma de trazer mais pedras para a construção. Exatamente. Os filhos de Deus que somos nós, devemos ler a Bíblia, praticá-la, deixar Jesus habitar em nosso coração e fazer a vontade de Deus. Assim, Jesus poderá entrar e fazer morada em nosso coração. E falando em construção, nós vimos que tem analogia com a construção de verdade. Qual é o fundamento? A pedra angular é Jesus. E nós tivemos vários construtores que enfrentaram violência, fanatismo, preconceito, porém, com fé e coragem, eles continuaram avançando nessa construção. E esses construtores, né, tipo Estevão, que foi apedrejado, Tiago foi morto por uma espada, Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser crucificado igual, ele achava que não era digno de ser crucificado igual Jesus, e muitos outros, né? Mais moderno aí tem Martinho Lutero, Cranmer, Cox, os Huguenotes, né, Carlos Wesley, por aí vai. Então, assim, todos esses, eles trouxeram para o fundamento material que vai ser preservado até a eternidade, né? E agora eu queria trazer para vocês um dado aqui, para vocês me falarem o que está acontecendo com a igreja. 93% dos norte-americanos declaram crer em Deus, mas apenas 40% frequentam a igreja. Muitas pessoas amam a Deus, mas não suportam a igreja. E tem um cara, Rodney Stark, que ele escreveu um livro, Ascensão do Cristianismo, e nesse livro ele apontou que, de acordo com as melhores estimativas históricas,
no ano 40 depois de Cristo, apenas 1/1000 de 1% da população do Império Romano eram seguidores de Jesus. Em 350 depois de Cristo, surpreendentemente, 56% da população do Império Romano se declararam cristãos. Um índice de crescimento, se a gente for bom em matemática, aí, de 40% em cada década. E lá em Atos 2:47, nós vemos que a igreja tinha a simpatia do povo. E aí eu pergunto a vocês, o que será que os não cristãos viam na igreja que atraía sua simpatia? Eles viam que a igreja, diferentemente da sociedade vigente da época, era uma boa comunidade, que trazia o bem, e talvez percebiam também que as pessoas que iam à igreja saíam edificadas, saíam com Jesus no coração e eram pessoas melhores. As pessoas da igreja faziam a vontade de Deus, amavam seus irmãos e amigos como eles mesmos. Isso já era um testemunho e comovia pessoas que eram daquela sociedade a participarem da igreja e deixarem Jesus entrar em suas vidas. Acho que deve ter sido ouvir sobre o amor de Cristo, porque desde a crucificação de Cristo até os Atos dos Apóstolos, né? Acho que não deve ter ocorrido muito tempo, né, entre esses dois eventos aí. E com isso, eu acho que quando os apóstolos pregavam, né, sobre Jesus, muitos que estavam ali vindo de fora, acho que já deveriam também ter visto, né, esse Jesus Cristo, né, Jesus de Nazaré, e muitos devem ter testemunhado de suas boas ações e devem ter visto, né, que ele realmente era um cara inocente e foi crucificado, e começaram a crer, né, e isso acho que atrai a simpatia. Eu acho que é isso. Na igreja de antigamente. Eu acho que a forma de adoração deles era uma adoração para nós hoje diferente, né? E eu acho que para eles de uma forma também era diferente. Para mim também, eu diria que revelava parte do caráter de Cristo. Ivan. O Fábio, tipo assim, às vezes eu imagino essa como se fossem as primeiras igrejas, né? Primeiras igrejas cristãs que seguiam o exemplo de Cristo como exemplos, tipo, nem todas, né? Mas assim, vamos trazer como exemplos. Porque assim, como eles estavam mais próximos em tempos, sabe, de Cristo do que nós estamos hoje, eles meio que tinham uma influência mais direta. Então assim, hoje a gente sabe que Cristo existiu devido à Bíblia e a testemunhos de pessoas históricas, tipo Paulo, que foi uma pessoa incrível também, cristão maravilhoso, João, outra pessoa incrível, Pedro, etc e tal, que a gente estuda essas pessoas. Esse pessoal da época, você viu que no como é que é? Você falou que no primeiro século, primeira década, tinha pouquíssimos cristãos por Exatamente. pessoa, né? 40 depois de Cristo era 1% da população que se diziam seguidores de Jesus. Mesmo Cristo andando, tipo, praticamente aquela região toda do terreno. 40 a cada 1000 pessoas, né? Acreditavam em Cristo, mesmo ele estando passando por ali na época. O que aconteceu depois foi que os apóstolos e os milagres que iam acontecendo, seus exemplos de Cristo, moveram as pessoas a acreditar. Porque nem todo mundo acreditava em Deus, apesar de Jesus. Porque mesmo vendo ele ali, achava, esse cara aqui é um falso profeta. Com certeza é falso profeta, é mais um querendo falar. Mas depois de ver o exemplo de quem seguia ele, aí falou, opa, esse cara realmente tinha alguma coisa diferente. Acredito que tenha sido alguma coisa mais ou menos assim. Exatamente. Foi por aí também. E eu vou trazer mais dados para vocês que eu pesquisei, né? Quando a gente fala desse crescimento da igreja primitiva, a gente tem que analisar como era a cultura do mundo antigo e como era a cultura da igreja. Então, tem 3 pontos que chamaram a atenção dos não cristãos. Primeiro ponto, a cultura era hierárquica, né? A cultura romana era totalmente hierárquica, ou seja, as pessoas eram divididas em classes sociais. O Senado romano estava no
topo, em seguida vinha a classe equestre, depois várias outras classes até finalizar com os escravos. E na igreja, quando surgiu essa nova comunidade que as pessoas seguiam os ensinamentos de Jesus, veio para destruir a divisão divisão social, exatamente. Todo mundo era igual, né? Perante a igreja, todo mundo era igual. E ele falava, né? Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de mundo. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, a cultura de discriminação de sexo. Vocês imaginam isso aí? Como eram as mulheres, como eram tratadas as mulheres naquela época? Os romanos? É. Mas, porque assim, os romanos eles eram meio... Eu não lembro, eles eram politeístas, né? Eu não lembro se eles tinham... Eu lembro só de um deus romano que ele foi amamentado por um lobo. Só me lembro dessa informação da cultura. Mas o que por causa da camisa do Roma, né? Time de futebol, enfim. Mas o que eu quero fazer em analogia mesmo é assim... O pessoal romano, eles eram guerreiros, né? Guerreiros, em sua grande maioria, homens. Imperadores, homens, todo mundo homem. E, tipo, escravos ali sim tinham também homens e tudo pobre. Só que perceba que sempre quem participava das coisas era homem. Eu não vou me lembrar se eles votavam. Quem podia votar era homem ou se mulheres também podiam votar. Não vou me lembrar. Só homem? Só homem, meu irmão. Aí imagina aí chegar um rapaz chamado aí, estamos acreditando em um cara chamado Jesus Cristo. E ele bebeu água do poço junto com a mulher. Os caras, como é que é, rapaz? Não. Esse cara aqui não. Aqui não. Então, assim, por que isso? Na cultura romana havia grande discriminação contra o sexo feminino. Para vocês terem ideia, o John Ortberg falou que o costume de abandonar bebês do sexo feminino era comum. Abandonar bebê em algum lugar até que eles morressem. E era aceito por todo mundo e amplamente praticado por todas as classes sociais. E o terceiro ponto era a cultura de marginalizar o pobre e o doente. O mundo antigo era um mundo cruel para o doente. E o que a igreja fazia? Incluía todo mundo. Normalmente as pessoas doentes eles eram abandonados até morrer. Bom, assim, só ressaltando aqui que foi esse tipo de crença também que levou muitos a rejeitarem Jesus. Exatamente. Então, o porquê, agora a gente entende o porquê a igreja estava ganhando a simpatia dos não cristãos. Era uma revolução para aquela época, incluir mulher, incluir doente. Jesus andava com os leprosos. Imagine aí. Então, assim, minha pergunta agora para vocês. Se a igreja fizesse o mesmo hoje, como fez no primeiro século, será que ela vivenciaria esse mesmo crescimento? Eu acho que sim, porque, tipo, um exemplo, hoje em dia se uma pessoa é presa, mas ela se arrependeu porque ela matou uma pessoa. Aí, quando ela sai, a grande maioria das pessoas não vão querer ficar perto desse cara também por uma insegurança, né, vai que ele surta e quer matar a pessoa, coisa do tipo. E, tipo assim, se nós cristãos andássemos mais com essas pessoas, talvez isso geraria talvez uma imagem melhor, porque, tipo assim, tem muita gente que tem a imagem da gente, tipo assim, nós somos o povo de Deus, né, o povo que tem que amar todo mundo, independente de qualquer coisa, né. Aí, com isso, tipo, o povo vendo que a gente sabe que a gente convive com esse tipo de pessoa, iria, acho que, criar uma imagem melhor, tipo, sobre a igreja. E é isso. Acho que a base de conhecimento das pessoas que não são da igreja sobre a gente seria, assim, melhor. Sim, pois a igreja tem que transparecer Jesus. E se ela fizer isso, como fez no primeiro século, terá um grande crescimento. Pois quando Jesus entra em nossas vidas, faz com que sejamos pessoas novas. Assim, queremos fazer o bem, ajudar pessoas, seguir a Jesus, e tudo isso é bom e mostra que Jesus está em nós. E faz com que várias pessoas, assim como naquele tempo, queiram vir à igreja. Mesmo crescimento, acho que não, porque foi algo extremamente massivo. E, tipo,
haveria um crescimento considerável. E, tipo assim, negócio de inclusão, muitas pessoas que não conhecem a Cristo e são marginalizadas se sentem só. Aí, esse pessoal aí, geralmente, que não conheceu a Cristo, quando conhece a Cristo aí é outra história, acontece várias evoluções. Eu gostaria até queria lembrar um exemplo de alguém que eu conheço. Você lembra um exemplo de alguém assim que vocês conhecem? De, tipo assim, uma pessoa que não conhecia Jesus, depois começou a ir pra igreja, e depois teve a mudança de comportamento depois de que chegou na igreja, nítida, clara. Guilherme. Guilherme? Guilherme do podcast. Eu só conheci ele depois da igreja, eu não conhecia ele antes da igreja, não. Vocês querem que eu fale? Fica à vontade, senhor. Eu acompanhei aqui, viu? Fala isso, fica à vontade aí. Eu vi que ele mudou bastante, porque antigamente, meu primo, né? Quando a gente começou a ir pra igreja, assim, ele mesmo não conseguia ficar muito tempo no culto, ele não tinha paciência, esse tipo de coisa. Hoje em dia ele tá muito mudado. Agora ele quase não perde um culto. Ele guarda o sábado, todo dia ele lê a Bíblia, gosta das músicas da igreja, ele ouve praticamente todas. Bom, com certeza, com certeza deve ter, o nosso amigo Guilherme, com certeza deve ter até mudado em sua vida mesmo. A experiência dele antes de Cristo e depois de Cristo, né? Antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Ficou engraçado isso, né? Ficou parecendo até como se fosse a divisão lá, período antes e depois, né? Antes e depois. Então, Mas só pra finalizar aqui mesmo, o que eu gostaria de falar é que assim, imagina se nós da igreja não tivéssemos contato com ele por simples falta de empatia. Aí fala assim, Guilherme, sabe de mim, rapaz, quero falar com ele não. Como é que seria esse trabalho do nosso amigo Guilherme hoje? Só ele saberia. Na verdade, eu acho que só Deus saberia, né? Então a gente tem um papel importante. Por isso que a lição da semana fala sobre isso. Então vamos avançando aqui. Da mesma maneira como Jesus enviou os discípulos, hoje ele também nos envia, né? Para que a gente faça não o mesmo. Porque naquela época, eu esqueci até de falar aqui, naquela época o pessoal não tinha instrução e não tinha tecnologia que a gente tem. E eles fizeram essa revolução. Imagine hoje, com toda a tecnologia, com todo o material que a gente tem para falar de Jesus, por que Jesus ainda não voltou? Se ele mesmo falou que ele voltaria quando todo mundo soubesse dele. Pergunta polêmica, hein? Alguém aí gostaria de comentar sobre? Obrigada. Primeiro por você. Por que Jesus ainda não voltou? Né? Sendo que a gente tem acesso a conversar com todo mundo. Porque mesmo assim ainda falta gente, eu acredito. Minha opinião, acho que ainda Mas por que falta gente? por causa da gente. Por causa da gente. Caraca. Exatamente, por causa da gente. Por quê? Porque a gente fica... Por causa da gente. Não, A gente não... A gente É uma prefere verdade. defender outras causas com tanto afinco do que falar de Jesus para as pessoas. Porque Jesus só pede que a gente fale. Que o convencer não é da gente. O convencer é do Espírito Santo. E já vocês citaram aqui Guilherme, eu vou citar de novo. É Guilherme que eu vejo hoje, entre os adolescentes mais próximos aqui, Guilherme e mais uns dois, fazendo esse papel. Gravando, compartilhando vídeos. Então, assim, quando a gente é chamado para a missão, a gente tem, às vezes, vergonha, medo, só que Paulo falou, né? Vai, né? Deus vai fortalecer, Deus vai capacitar. E agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês podem ser luz do mundo em um mundo de pecado que está aí, né? Terrorismo, estupro, câncer, divórcio, alcoolismo, abuso infantil e todas as formas de expressão de ódio? Ei, Renato, só falar aqui uma coisa sobre a pergunta passada. E no mundo de hoje, né, é tão mais fácil falar de Jesus pela internet, principalmente pela internet, né, pelas redes sociais. Tem muitas formas fáceis e práticas de espalhar sobre o amor de Jesus. Exatamente. Repete aí a pergunta. Como é que você pode ser luz nesse mundo de pecado, marcado por tudo isso que eu falei? Fazendo o contrário de tudo que você falou.
Calma aí, tudo é muita coisa. A gente falou muita coisa, tá? Não, doença, você não tem o poder. Falando o contrário daquele. Mas assim, tipo assim, falando o contrário, não. Porque, tipo assim, terrorismo, estupro, câncer, você não tem o poder de curar a doença. Mas você tem um poder muito grande de chegar para a pessoa e aliviar o que ela está sentindo, dando esperança para ela, de que ela, a morte dela pode não ser em vão ali. Ela simplesmente ela vai descansar até que Jesus volte. Então, assim, eu quero ouvir de vocês como, na prática, como vocês podem ser luz do mundo. Ajudando as pessoas, fazendo como Jesus fez. Não é nada fácil, né? Ser a luz do mundo, a tarefa é muito difícil, praticamente impossível para nós, seres humanos, conseguirmos sozinhos, mas para Deus o que é impossível para nós, né, se torna fácil para Ele. E, bom, eu acho que para a gente ser a luz do mundo, a gente deve primeiramente reconhecer, né, o que Jesus fez por mim, por você, a morte, né, na cruz. E aí com esse reconhecimento aí aqui vem, né, acompanhado com isso, a gente querer fazer a vontade dele, né? A partir do momento que você reconhece o que Jesus fez por mim, por você na cruz, você começa a querer fazer a vontade dele. E aí que vem, né, a questão dos mandamentos, você, né, conhecer mais sobre Jesus, sobre Deus. E eu acho que também um negócio que é muito importante pra gente ser luz do mundo é ter pessoas que tenham esse mesmo objetivo que a gente, sabe? Que queiram buscar a Deus. Porque as amizades que nós convivemos diariamente remetem muito nas coisas que nós fazemos, né, na nossa vida. Companhias são muito importantes, então nós temos que andar muito também com a família de Deus, né? O povo que tem esse mesmo objetivo que a gente. E eu acho que é isso, buscar a Deus, pedir muita oração para que Ele nos use para semear os bons frutos, né, aqui na terra. Posso ser luz mostrando Jesus ao meu redor, mostrando que nele há amor e com ele eu posso ser uma pessoa mais feliz. Podemos ser felizes com Jesus. Por quê? Por causa que com ele somos diferentes, porque temos essa luz que é ele. E devemos mostrar essa luz ao mundo. Mostrar esperança. O exemplo que a gente tem. Já foi luz do mundo para alguém? Então, Tá dando alimento, dá pra ser de luz. Entregando alimentos, as pessoas ficam muito... Quando a gente entrega alimento, as pessoas ficam muito felizes. E também sem contar também, tipo assim, que é uma necessidade, né? Comer é importante, né? Você existe porque você precisou comer isso. Ou orando por alguém também. Também por tem alguém. quando a gente se junta pra gravar vídeo e alguns turistas passam. Isso aí. É exatamente. Levar a mensagem, ser luz, levantar a bandeira do evangelho, a gente tem que colocar na cabeça que não é obrigação, é um privilégio nosso. Porque Deus, né, junto com Jesus, eles poderiam vir aqui e fazer essa parte. Mas não, eles deixaram uma parte dessa missão para a gente. Para quê? Para nós termos esse privilégio. E uma das coisas mais fortes que a gente tem é o nosso testemunho. É quando a gente age, quando a gente está na escola, como a gente age quando a gente está na escola, quando a gente está fora da igreja, quando a gente está com pessoas não cristãs. Será que eles veem que a gente levanta essa bandeira do evangelho? Ou a gente é mais um na multidão ali? Então, assim, agora vamos pular para a parte de quarta-feira aí. E eu queria que vocês lessem cada um verso de impacto e falasse qual deles chamou mais sua atenção. Bom, eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, certo? Aí, por que eu escolhi esse verso de impacto? Por que ele me impactou? Primeiramente, quem falou isso foi Paulo, né? O que acontece? Paulo, ele se garantia assim, de certa forma, falando assim, em Cristo, sabe, no cristianismo. Tanto que ele falou, vocês devem me imitar, porque eu imito Cristo. Aí eu falo pra vocês, isso aí é o que é o objetivo da pessoa. Fala assim, ó,
me imite porque eu imito Cristo. Muitas vezes a gente não pode falar isso porque seria mentira, né? Que a gente realmente deixa a Você desejar. tem que se garantir nisso aí para você falar. Por isso que eu achei muito incrível, porque Paulo, ele realmente tinha esse poder assim, né? De falar isso. E aí, Lucas? Bom, o verso de impacto que eu escolhi está em Mateus 5, do 14 ao 16. E diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Bom, esse verso quer dizer que nós não devemos esconder a nossa causa, aquilo que a gente defende, e que nós devemos ir aonde as pessoas onde as pessoas precisam de ajuda. Se nós somos luz, não podemos ficar onde já tem luz, nós temos que ir para o escuro, para iluminar as outras pessoas. Duda? Eu fiquei com 1 Crônicas 16, versículo 8. Diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazer conhecidos entre os povos e seus feitos. Me chamou a atenção bastante porque diz para nós invocarmos o nome de Deus e espalhar o amor dele, né, às outras pessoas. Igual o Lucas falou também, porque não adianta você espalhar o amor de Deus onde as pessoas já conhecem. Você precisa ir para fora e para a escuridão espalhar. Exatamente. E aí, Lulu e Guilherme também vão falar aí. Eu diria que foi o verso de Mateus 5, do 14 ao 16, né? Porque basicamente lá está dizendo que nós somos a luz do mundo e que a nossa função aqui é brilhar por Jesus Cristo, né? Tirar pessoas da escuridão para que elas possam brilhar junto com nós. E com isso, esse verso também me impactou muito porque eu vejo isso como um lembrete, né? Porque às vezes nós nos pegamos tão distraídos, tão desconectados de Cristo. Então, às vezes estamos tão confortáveis, assistindo algum filme, série, às vezes jogando, às vezes brincando com os nossos amigos, mas esquecemos da nossa função, né, aqui na Terra, que é pregar as boas novas de Cristo, né? Semear os bons frutos aqui na Terra e, como o próprio verso diz, brilhar, né, por Ele. E é uma coisa que de vez em quando falta aqui, né, principalmente na área da juventude. Às vezes nós nos pegamos muito desatentos, sabe, muito fora do caminho de Deus. E eu vejo isso também como um bom lembrete, né, para essa geração que às vezes a gente se apega demais com essas coisas mundanas e esquecemos às vezes bastante do espiritual. Aí que vem o verso, né, e fala: ei, não se esqueça, que você é a luz do mundo, você tem que brilhar por mim, você está no mundo para isso. E eu vejo isso como um lembrete muito importante para essa geração. O verso do impacto que eu gostei mais foi Mateus 5, 14 e 16, pois devemos mostrar que somos cristãos e não podemos esconder, como diz o verso, devemos continuar seguindo e chamando mais pessoas a seguir a Jesus. Eu gostei muito desse verso porque devemos falar do amor de Jesus, que nos transforma, e assim mostrá-lo para que os outros também sejam transformados. Vou falar de uma coisa que tem na parte de quinta-feira aí. Fala que os apóstolos, eles levaram o evangelho a todas as nações em uma única geração. Ninguém ficou sem saber quem era Jesus. Naquela época eles não tinham tanta instrução nem os recursos que nós temos hoje. Então, de novo, né, que eu já até perguntei isso, mas agora eu quero ouvir de vocês. O que está faltando para que a mensagem de salvação seja levada a todas as nações? Está faltando seguidores de Jesus para propagar a mensagem dele. Precisa de mais pessoas para falar do amor de Jesus. E podemos nos tornar mensageiros do amor de Jesus. Podemos nos tornar na escola, em casa, na rua, em vários lugares. Às vezes, só mostrando quem somos, nosso caráter, faz com que a pessoa queira saber de Jesus.
assim influenciando a se tornar seguidora de Jesus também. Bom, é complicado porque em muitos países o cristianismo é proibido, às vezes nós não temos condições de ir para determinado lugar onde pessoas precisam vir a Cristo, tem tudo isso. Mas eu acho que o que está faltando realmente hoje em dia é a gente se prostrar, né, mais a ajudar as pessoas a pregar o evangelho de Cristo e a perseverança, né? Porque hoje em dia a gente deve perseverar, sabe, em tentar trazer uma pessoa pro lado de Cristo, porque realmente o mundo tá complicado, ele tá oferecendo muita coisa prazerosa, né, para nós. Isso se torna muito tentador, né? E as pessoas que não conhecem ainda Cristo vão se aconchegando, vão se apegando, né, a esses prazeres do mundo, né, os prazeres carnais, e vão esquecendo o lado espiritual e não dão ligança, né? Então o que tá faltando mesmo, o que eu acho, é que a gente se prostre, né, cada vez mais a pregar a tua palavra e a gente perseverar naquelas pessoas que realmente, né, estão precisando de Cristo na vida delas. Decreto dominical, acho que a mensagem ser espalhada ainda para todo mundo. Espalhado também, acho. Por que a mensagem ainda não chegou a todas as nações? E aí eu queria que vocês pensassem, cada um ao redor de vocês. Por que vocês não conseguem trazer mais adolescentes para a igreja? E falar de Jesus para esses adolescentes e fazer com que eles se apaixonem por Jesus. Porque aí, se cada adolescente pegasse uma pessoa, né, e tratasse, fizesse com que ela fosse um discípulo, né, tornasse Jesus conhecido por essa pessoa e trouxesse, e ela aprendesse, e aí ela ia fazer outro discípulo, com certeza, e se isso acontecesse no mundo todo, Jesus voltaria. Por que isso não está acontecendo? Muitas vezes nós, os adolescentes, temos vergonha de falar, principalmente quando, tipo assim, é amigo. Tem vergonha de falar de Deus porque as pessoas podem achar careta, né? Pode achar careta, pode falar assim... Excluir do grupo. Excluir do grupo, fazer bullying, porque isso ocorre muito na roda de amigos, entre aspas, né? E... eu acho que é isso, no meu olhar. De minha parte, falta participar mais ativamente do mundo virtual. Porque eu sou horrível no mundo virtual. Eu tenho Instagram, mas eu praticamente não uso. Eu tenho WhatsApp, mas eu praticamente não uso. Eu sou misericórdia, eu não sou... É outra coisa. Só que o que acontece assim, se eu, por exemplo, tivesse Instagram, mas eu utilizasse desse Instagram, eu postando coisas, o que eu postasse como que poderia trazer alguém para a igreja, para o pé de Cristo. Então, além de utilizar, teria que saber como utilizar. E eu acho que eu tenho essas duas dificuldades. O que fazer e fazer, no caso, em relação à internet. O que eu vejo, né? Além do medo, do receio de ser excluído, e aí a gente começa a comparar com antigamente, que as pessoas faziam antigamente. Antigamente, as pessoas morriam pela causa de Jesus. Hoje a gente tem medo de sair na esquina para falar de Jesus para alguém que está bêbado, está caído, ou mesmo dentro do grupo da escola, com medo de ser excluído. Sendo que as pessoas do passado, elas faziam isso com tanta dedicação, que se elas morressem, para elas era o quê? Lucro, como Paulo disse. Então, assim, além desse medo, dessa vergonha, é porque a gente vê que vocês não estão... Vocês estão mais no ponto de agora, tipo assim, vivendo tudo que tem para viver e deixando mais para frente. Eu já ouvi de adolescente falando assim, quando eu for mais velho, eu faço. Quando eu for mais velho, eu volto para Jesus e tal. E se esse dia não chegar? Né? Você vai ter perdido a oportunidade e perdido a salvação. Porque se você deixar para fazer... Primeiro que quando você é mais de idade, você não consegue ter toda a força e vigor que você tem agora na juventude para falar, para ir atrás das pessoas. Então, daí já está um ponto. Então, assim, é o conselho que eu dou para vocês.
Usem as redes sociais, principalmente as redes sociais, para falar de Jesus. Como é que você fala de Jesus nas redes sociais? Música, vídeos, vocês botando a cara ali sem medo de eu vejo a galera dançando, fazendo memezinhos. Eu vejo a galera dançando, fazendo aquelas dancinhas do TikTok, né? Conversando, caixinha de pergunta. Por que não usa isso para tirar dúvida sobre a Bíblia, sobre os personagens da Bíblia, sobre o que você acredita? Então, assim, daí já cai por terra o argumento de vocês que é por vergonha. Porque um bocado não tem vergonha de fazer dancinha, não tem vergonha de botar a cara ali para fazer isso. Certo? E a gente, para chegar quase ao final aqui, eu vou apresentar um cara a vocês. O nome dele é João Ricardo. Ele mora do outro lado da rua. Frequenta a escola local e joga no time de futebol da cidade. Ele fuma. Namora com uma garota que tem uma tatuagem no tornozelo. João, ele gosta de comer sanduíche, ouvir música secular e assistir a corridas de carro. Os pais de João se divorciaram quando ele tinha 6 anos. Hoje, ele mora com a mãe e o padrasto. O padrasto de João frequenta a igreja católica, mas João nunca vai à igreja, exceto na Páscoa e no Natal, quando os pais chamam. Ele acredita em Deus, mas acha que a igreja é chata e irrelevante para a sua vida. Essa é a razão de João trabalhar voluntariamente num abrigo para mendigos da sua cidade. Em sua opinião, a melhor religião é aquela que atende às necessidades do próximo, não aquela em que as pessoas se reúnem num prédio de aparência engraçada e ficam ali de braços cruzados. Agora que você conhece o João, pense nas seguintes perguntas, e essas vocês vão responder mentalmente. Vai pensando aí e depois eu vou fazer uma última pergunta. Você acha que João Ricardo lembra alguém que você conhece? Vai pensando. Você acha que é importante ter amizade com não adventistas como João? Você acha que essas amizades fortalecem ou ameaçam sua fé? A opinião de João sobre Deus e a igreja é válida? Que a igreja é chata e irrelevante porque fica todo mundo de braço cruzado? O que atrairia a atenção de João para a igreja? Será que teríamos que mudar a programação atual da igreja para atrair o interesse de João? E qual seria essa maneira? Se João participasse da nossa escola sabatina, do que ele mais gostaria e do que ele menos gostaria? E será que João gostaria que Jesus gostaria que nós alcançássemos João? E como seria? E aí, diante de tudo isso, é que eu queria de cada um de vocês, o que vocês fariam para alcançar João? João Ricardo. O que você faria? Diante de tudo que você ouviu. Sim, pode responder. O amigo João aí, pelo visto, ele aparenta ter interesse em ajudar as pessoas, né? E ajuda bastante. Então, assim como ele demonstra claramente esse interesse em ajudar as pessoas, eu chamaria ele para mostrar para ele também que na igreja nós nos mexemos. Aí eu convidaria ele para participar de um Quebrando o Silêncio, um almoço, um Impacto de Esperança. Um Impacto de Esperança, uma coisa mais assim, sabe? Como ele gosta bastante de ajudar as pessoas, arrecadar alimento, entregar também, assim, Porque às vezes ele foi na igreja, eu não sei também, né, do rapaz, às vezes ele foi na igreja 1 ou 2 vezes e realmente percebeu aquele padrão. Ó, eu fui hoje, o pessoal tá lá na igreja só conversando, um cara falando, todo mundo ouvindo, voltou para as casas, acabou. Fui outro dia, mesma coisa. E aí ele falou, eu não vou vir mais aqui, né, velho? Se ontem foi assim, na última vez foi assim, hoje vai ser assim, provavelmente a próxima vai ser assim. Então, às vezes ele tem uma visão meio limitada do que a igreja faz. Então, por isso que seria interessante convidar ele para esses outros eventos. Eu acho que primeiramente, tipo assim, eu tentaria fazer uma amizade com ele, criaria uma intimidade e com o tempo, tipo, de pouco em pouco, começaria a falar, né, sobre Jesus com ele,
Não já falando tipo de cara sobre os mandamentos, tipo, você tem que fazer isso e aquilo, mostrasse coisas. Acho que eu começaria falando sobre coisas boas que Cristo fez, sabe? Tipo, sobre os seus milagres, aventuras, sobre as aventuras, sabe, de alguns apóstolos, algumas pessoas foram fiéis em Cristo, sabe? E depois de um tempo, só conversando, sabe, sobre essas coisas, eu iria oferecer a ele se ele não gostaria de ter um estudo bíblico comigo e tal. E se ele dissesse sim depois de tudo isso, sabe, a gente conversando, a gente criando uma intimidade maior, uma amizade, eu acho que depois de dar o estudo, nesses estudos, né, tentaria fazer os apelos, continuar conversando e tentar o máximo possível também dar os bons exemplos, né, para ele, porque é uma coisa muito importante também a gente, né, dar esses bons exemplos, porque as pessoas realmente observam nas nossas atitudes. Então é bom a gente, né, semear os bons frutos para que elas possam colher e ver que a gente realmente é diferente e que é bom ser esse povo diferente. E com isso, depois de dar os estudos, fazer vários apelos, tentar fazer um apelo sobre batismo, e aí depois de bastante tempo começar, sabe, a convidar ele para a igreja. E se ele recusasse, apresentasse a igreja de uma maneira mais diferente, tipo, não daquele jeito chato, tipo, a gente tem que ir para a igreja porque a gente tem que tomar sermão, porque nós somos ruins. Não, a gente primeiro tem que trazer, tipo assim, ei, vem ouvir a palavra de Jesus, porque ele quer dar uma oportunidade para você. A gente tem que primeiro, eu diria que trazer alguma forma para ele, alguma forma atrativa, que também não desrespeite às leis de Cristo, para que ele venha para a igreja, tome uma pregação legal, para que ele venha aceitar Cristo, e aí depois, né, que vem aquele querer fazer a vontade de Deus, né? Eu levaria a igreja para ele pelo menos conhecer. Assim, eu falaria que ajudamos várias pessoas e mostraria que tem vários departamentos da igreja e que todos de alguma forma ajudam o próximo, e que Jesus pediu na Bíblia que amássemos o próximo como nós mesmos. E mostraria a ele também a ASA, Ação Solidária Adventista, que ajuda muitas pessoas com doações de roupas, alimentos, e mostra Jesus para elas, que é o mais importante. E falaria que ficamos sentados na igreja e é por causa que estamos aprendendo a como fazer a vontade de Deus e deixá-lo entrar em nossas vidas, fazer morada em nossas vidas. Nós ouvimos aqui várias coisas de João. Minha opinião aqui, né, que fala que ele ouve música secular e joga no time de futebol da cidade. Então, assim, aí já tem... E come e gosta de comer sanduíche. Então, assim, duas coisas daí já dá para criar relacionamento com o João. A primeira coisa que você tem que fazer para tentar trazer alguém para a igreja é criar relacionamento com essa pessoa. Ou seja, você pode convidar essa pessoa, né, no caso do João, para jogar futebol, bater baba, né, os meninos que gostam aí. Ou você pode fazer um festival de sanduíche ou de pizza. Eu tenho certeza que João gosta de mais coisas aí. E você chamar ele para comer. Então aí já são duas coisas para trazer ele para tentar alcançá-lo, né? Mas a gente poderia dinamizar, que é o que a maioria do pessoal faz na escola sabatina. Jogos, conversas informais, temas atuais dentro da lição, trazendo para a Bíblia. Então, aí você já conseguiria alcançar esse João. Agora nós estamos chegando ao final do podcast. Esse foi maior porque a gente está falando de um tema final, que é o fechamento, né? É um cumprimento da nossa missão, um convite para a gente fazer a missão. Então, eu queria ouvir de cada um de vocês aí o que vocês acharam mais interessante e o que vocês aplicariam na sua vida.
Primeiramente, o que eu achei mais interessante da lição? Eu achei interessante a forma com que eles retrataram a igreja em relação, tipo assim, pedra, sabe? Construção. Não porque eu achei engraçado ou coisa assim, e sim porque foi uma forma de explicar pra mim, né? Que eu sou uma pessoa que gosta muito de visualizar as coisas. Quando falou que da igreja como uma construção de uma casa, onde cada pedra é moldada a partir de Cristo, eu tive isso para mim como uma explicação direta de como que é uma igreja que se baseia em Cristo. Cada um ali tentando se aproximar de Cristo e tentando aproximar pessoas para si, por transitividade, se aproximar de Cristo. E você, Duda? Então, podemos fazer diferença hoje, né? Nós fazermos a mudança. Então, que tenhamos a coragem de mostrar ao mundo quem verdadeiramente é Jesus e que sua igreja seja um instrumento eficiente para acolher todos os que precisam dos cuidados do bom pastor Jesus. Bom, eu achei, assim como o Ivan, eu achei muito interessante a analogia, a forma de representar a igreja, que cada um de nós somos um edifício, uma construção, e que nós devemos chamar outras pessoas para fazer parte. Bom, eu queria ressaltar aqui a parte de terça e de quarta-feira, que foram as que eu achei mais legais, que é de terça porque fala de um versículo que acabou levando a Igreja Católica a ter uma interpretação equivocada sobre ele, né? Que é aquele versículo lá em Mateus, que Jesus fala a Pedro: tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja. Com isso, os católicos tinham achado que Pedro foi o primeiro papa e o fundador, né, da Igreja Católica, sendo que não é bem assim, porque se você for parar para ver, em momento algum Jesus fundou placa de igreja, né? Ele não fundou adventista, evangélica, católica, ortodoxo, nem nada. Ele, com igreja, ele quis dizer nós, né? O povo de Deus, o povo que acredita em Jesus Cristo. E eu também gostei da parte de quarta-feira por causa do verso de impacto de Mateus 5, 14 a 16. Os três versos foram muito bacanas, mas como eu ressaltei numa pergunta atrás, o de Mateus 5, do 14 a 16 foi o que mais me impactou, porque eu achei que passou uma mensagem muito bacana para mim e que pode ser passada, sabe, para essa geração. Eu gostei muito da lição porque me ensinou que devemos ser a igreja, mostrar Jesus às pessoas em nossa volta e deixar Jesus fazer morada em nosso coração. Então, galera, esse foi mais um podcast, o JesusCast, beleza? Não se esqueça de nos acompanhar no YouTube, na base Jesuscope, no Insta também, base Jesuscope, e no Spotify, que é JesusCast. Fique com Deus, tenha uma excelente semana e nos vemos com a lição do próximo trimestre, ok? Beijão.